Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão, trazer também aqui a opinião do nosso ídolo Edmundo. Se o Vasco conseguir aí confirmar a contratação do Lianco, do Lanzini, você acha que muda o patamar do Vasco para esse campeonato brasileiro? Vamos saber a opinião do Edmundo e, claro, quero saber a de vocês aí pra gente debater nos comentários. Antes, vamos repercutir aqui algumas notícias rápidas pra gente trocar uma ideia. Primeiro sobre Robson Bambu, que Barbieri surpreendeu, né? Todo torcedor vascaíno lá na estreia, quem lembra, contra o Atlético Mineiro, onde a gente imaginou que ele entraria ali com o Capasso, com o Léo, e no time titular entra o Bambu, né? Fez uma excelente partida na estreia e eu posso destacar um grande jogo do Bambu também contra o Fluminense. Mas o Bambu é aquele jogador capaz de fazer boas partidas, como fez contra Galo e Fluminense, e é capaz também de entregar uma atuação mais pavorosa que foi aí diante do São Paulo. E por esse motivo a informação tá na tela para vocês. Vasco pode devolver Robson Bambu ao time na França, né? Nice. Cara, sinceramente, já era um jogador que a gente não entendeu a contratação pelo fato que nos últimos anos não vem conseguindo jogar, não vem conseguindo desempenhar um bom futebol. No ano passado no Corinthians mal jogou, mas o Barbieri deu um voto de confiança, como citei aqui, 2 partidas, fez uma grande atuação, mas o Bambu é esse jogador, né? A gente não pode confiar, então, que se for o caso, se for essa a tomada de decisão, o Bambu voltar para o seu time, vai com Deus. Claro que o Vasco tem que ir no mercado aí contratar um zagueiro, a gente já vai falar sobre o Lianco, família vascaína. Uma outra informação que saiu agora há pouco aí, divulgada pelo Atenção Vascaínos, recentemente a gente já trocou aqui uma ideia, né, que os conselheiros do Vasco entraram aí, pediram uma investigação em relação ao CEO Luiz Melo, que quando ele assinou aí com a Vasco SAF, né, para ser CEO, ele era sócio do Flamengo, coisa que não poderia acontecer. Me desculpe aqui a minha falta de vocabulário, porque, sinceramente, eu não entendo muita coisa sobre isso, mas vou botar na tela para vocês a informação do Atenção Vascaínos que tá aí, ó. Luiz Melo era sócio do Flamengo quando assinou o termo de posse como CEO da Vasco SAF. Aí eu peguei um trecho da matéria há 2 dias atrás, né, do UOL Sport, que diz aí, ó: no documento firmado há um impeditivo em ter vínculo associativo com o clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador, neste caso, o Vasco da Gama. Ou seja, isso aí vai dar pano pra manga. Com certeza a casa caiu aí pro Luiz Melo. Vamos ver como essas cenas desses próximos capítulos aí vai terminar em relação a esse profissional aí que não deveria estar de forma nenhuma no Clube de Regatas Vasco da Gama aí comandando esse novo processo de SAF. Eu venho falando aqui, a questão dele ser flamenguista só piora as coisas, mas ele fez parte da pior gestão da história do Vasco, não deveria mais pisar dentro de São Januário. Vamos entrar aí no assunto futebol. Quero trazer aqui uma curiosidade que eu estava acompanhando agora no Instagram lá da ESPN, e eles colocaram aí uma empresa de estatísticas, né, que fez um prognóstico de como terminaria o Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí na tela para vocês, né? O Vasco terminando na 15ª colocação com 45 pontos, cravado, fugindo ali da zona de rebaixamento, né, família vascaína? Para alguns vascaínos isso pode ser até um alívio, né? Porque nesse momento o Vasco com 6 pontos, fazendo a sua pior campanha da história, claro, até a 10ª rodada, seria um alívio o Vasco terminar na Série A. Mas para outros, claro que não, porque o Vasco não foi vendido para fazer o que faria aí no modelo associativo. Claro que você imaginar o Vasco brigando por títulos, acho que nenhum vascaíno está pensando isso. Brigando por Libertadores seria um sonho, mas conquistar uma vaga na Sul-Americana ou um campeonato tranquilo é o que todo vascaíno imaginou neste ano, para este ano. Vamos ver aí se com essas contratações que o Vasco possa vir a fazer aí para a segunda janela, o Vasco possa melhorar o seu desempenho.
e esse sofrimento acabar. Agora a gente tem que percorrer um longo caminho porque a nossa situação realmente está muito complicada. 6 pontos de 30 disputados é um absurdo, família vascaína. Para a gente finalizar o nosso vídeo, o Vasco está tentando aí as contratações do Leão, né? Zagueiro que nesse momento pertence ao Southampton, a negociação está mais avançada, só depende da resposta do time inglês, e a contratação do camisa 10 Lanzini, né? Que recentemente se despediu aí do West Ham, que foi campeão da Conference League, mas aí já é uma negociação mais difícil. No caso do Leão, ele quer voltar ao futebol brasileiro, ele quer jogar no Vasco, estava vendo até a live ontem do Edmundo, segundo o Gui Camarda, o Corinthians também teria interesse nesse atleta, mas parece que o Vasco está um passo à frente. E no caso do Lanzini, você já tem o mercado europeu aí, tem times da Turquia, tem a questão também que ele quer encerrar a carreira lá no River Plate, mas parece que a mulher do atleta, a esposa do atleta não quer que ele jogue agora no River Plate para morar lá na Argentina, ou seja, uma negociação muito mais difícil. Mas pensando na questão técnica, dentro de campo, Lianco e Lanzini mudam o patamar do Vasco nesse Campeonato Brasileiro? Vamos ver aqui a opinião do Edmundo, quero saber de vocês. O patamar do Vasco ou não, Edmundo? Não. O Vasco vai continuar no mesmo patamar. Em relação ao que disse o Edu em relação ao Corinthians, claro que o Corinthians vai tentar atravessar toda a negociação que o Vasco tiver envolvida. Por quê? Porque hoje o adversário mais direto do Corinthians é o Vasco. Não é o mais próximo, mas por camisa, por tradição, né? E o Duílio, que é uma pessoa espetacular, vai fazer de tudo, até mesmo endividar mais o Corinthians, para que a gestão dele não seja a pior da história do Corinthians. Não só não ganhou nada, aumentou consideravelmente a dívida, imagina culminar com um rebaixamento. Ele que fez tanta coisa boa pelo Corinthians, na vez dele de ser presidente, ele não vai deixar que seja um fiasco. Não muda o patamar. São bons jogadores, alguns deles já deixaram boas impressões por aqui, né? Principalmente o Lianco, pouco menos o Lanzini, mas é mais do mesmo. Não são jogadores... Eu estou falando especificamente do Lanzini, porque zagueiro pode fazer uma diferença menor. Mas não é o cara que muda, né? Não resolve o problema. As pessoas não entenderam ainda que o que faz você ganhar o jogo é fazer gol. Não tomar e fazer. O Vasco não conseguiu passar em branco em nenhum jogo até agora no Campeonato Brasileiro. Então é importante ter zagueiro. Mas o mais importante é ter jogador lá na frente. E acho que o Lanzini, pelo menos o que eu vi lá atrás, há 10 anos atrás, a não sei que tenha evoluído muito, mas está ficando livre no mercado. Com o time dele rebaixado na Premier League, não deve estar voando. Né? Pelo menos essa é a minha modesta opinião. Ele é igual aos que tem lá. Ele só tem um pouquinho mais de idade, talvez essa experiência sirva, mas o Vasco não muda de patamar, vai continuar, na minha modesta opinião, lutando lá embaixo. O que o Vasco precisa fazer é mudança de atitude, no meu modo de ver. Jogar mais ofensivo, tentar ganhar os jogos, não ficar fechado, sofrendo, rezando para empatar com os grandes, e aí se joga para frente contra os pequenos e perde. Perdeu as 2 vezes que jogou em São Januário, para o Bahia e para o Santos. Eu nem estou chamando esses times de pequeno, mas os times tecnicamente inferiores, e aí que o Vasco tem que propor o jogo. Quando joga contra grande, é fechadinho e contra-ataque, como foi domingo no Beira-Rio. E não consegue ficar fechadinho, porque com 15 minutos já estava 2-0 para o Inter. Aí o Vasco resolve jogar, o Barbieri resolve lançar atacantes, o Vasco melhora, ilude a gente, essa é a verdade, porque a gente acha que pode mais, mas no jogo seguinte, né, Gui, o que ele faz? Repete a escalação com 5 jogadores no meio campo, como aconteceu no jogo de domingo. E mesmo assim, com 5 jogadores, com 3 volantes, o Vasco não consegue se defender bem e não consegue ser criativo a ponto de ameaçar o adversário. Então, eu acho legal pra caramba essa conversa, principalmente em semana que não tem jogo, semana de data FIFA, a gente está preocupado com o Vasco e a gente quer que se dane, que tem final da Liga das Nações no domingo, que tem jogo da Seleção Brasileira amanhã, enfim. O que a gente precisa saber aqui é se o Vasco vai melhorar. Mas os nomes apresentados até agora não mudam o patamar do Vasco da Gama. Pode ser que melhore, mas não muda o patamar do Vasco da Gama. Tá aí, primeiro pegando o gancho ali do Edmundo em relação ao trabalho do Maurício Barbieri, eu não acho que ele deveria estar à frente do Vasco, teria que ser demitido. O Vasco
tem essa sequência aí muito difícil, são jogos decisivos contra Goiás, né, contra Cuiabá, jogos aqui no Rio de Janeiro, porque enfrentar um clássico contra o Botafogo, depois sai contra o América, volta e joga com o Cruzeiro. Eu acho que uma mudança de ares era fundamental para o Vasco entrar nessa sequência decisiva para fazer o maior número de pontos até fechar o turno e no segundo turno não entrar tão pressionado assim. Então concordo com o Edmundo, o Barbieri não conseguiu dar liga no Vasco. Quando a gente olha para esses dois atletas, como eu disse aqui, o Lianco eu não conheço, né? Vi alguns vídeos que a galera fez aí os melhores momentos do Lianco. Eu vi que é um jogador rápido, né? Antecipa bem, de boa força física. Algumas vezes lá no Southampton jogava de lateral direito, e pelos comentários aqui da galera, a maioria dizendo: Thiago, confia, o maluco vai ajeitar a zaga do Vasco, vai ser uma boa dupla de zaga aí, Lianco e também o Léo. A questão do Lanzini, cara, por mais que eu goste do atleta, eu acho que a opinião do Edmundo não está totalmente errada, não. Quando você pega, por exemplo, jogadores, sem comparar posição ou quem é melhor ou pior, mas eu imaginei, por exemplo, do William, né, aquele que retornou aqui pro Corinthians, agora que voltou pro Fulham, chegar no futebol brasileiro e voar, esculachar. Não foi o caso. Eu imaginei do Douglas Costa, quando voltou pro Grêmio, maluco voar, arrebentar aqui no futebol brasileiro, que também não foi o caso. Eu acho que o Lanzini é o que o Edmundo falou, ele não muda o patamar, mas se o Lanzini jogar o que sabe, ele melhora muito o Vasco, porque o Vasco não tem nenhum jogador com essas características que ele tem, de saber, como eu trouxe aqui no vídeo de ontem, né, o Pedrinho falando do 10, geralmente joga um pouco mais recuado, porque aquele campo ali perto da área tá povoado, mas você precisa ter o jogador jogando por ali, né, sabendo articular, e o Lanzini é esse cara, de um bom passe, de segurar a bola, de ser aquele cara criativo, de achar passes que só o camisa 10 sabe achar. Esse é o caso do Lanzini. E aí o Lanzini jogando o que sabe poderia melhorar para o Pedro Raul, poderia melhorar para os jogadores de beirada de campo, que nesse momento aí a gente tá botando muita fé no Ryan. Então eu acho que a opinião do Edmundo eu posso dizer que concordo. O Lianco eu não conheço, o Lanzini conheço mais, já tive mais oportunidade de ver jogar lá no West Ham, apesar que nessa temporada ele jogou pouco, ele já foi mais importante no time, mas é isso aí, eu concordo com o Edmundo. Não muda o patamar, mas se esses atletas jogarem o que sabe, pode sim melhorar o nosso Vascão. Eu quero saber o que você acha. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.